Bom, pessoal, vamos seguir aqui com o nosso estudo sobre a dinâmica. Dessa vez vamos estudar aquilo que nós chamamos de plano inclinado, e perceba aqui no título que é o plano inclinado sem atrito, ou seja, por mais que nós saibamos, desde já, a partir de discussões anteriores, que essa força de atrito é uma força de resistência, né? Por enquanto nós vamos desprezá-la. Então, por enquanto, nosso estudo é mais simples, né? Já que nós temos uma força a menos para nós analisarmos. Lembrando que, a partir do momento em que nós estudarmos a força de atrito, nós voltaremos a trabalhar com o plano inclinado. Galera, o plano inclinado, como o nome sugere, nada mais é que um plano que a gente pega, que é essa reta que eu estou riscando aqui, né? E a gente pega essa reta com uma certa inclinação em relação ao eixo horizontal. Então, aqui a gente tem um ângulo importantíssimo que a gente chama de θ. Esse ângulo a gente vai estudar bastante ao longo deste capítulo e daqui a pouquinho você vai ver o porquê. O porquê dele aparecer tanto. Aqui em cima a gente tem um ângulo alfa, ele está aqui de auxílio, tá? Ele vai servir para que eu possa definir algumas grandezas. E aqui embaixo a gente tem o ângulo reto. A gente tem ali um ângulo de 90 graus, o que indica para a gente que nós trabalharemos ao longo dessa aula com triângulos que são chamados de retângulos, né? Bacana, são triângulos pitagóricos, inclusive. Então vamos lá, inicialmente eu quero olhar aqui para esse bloquinho e eu quero descobrir quais são as forças que atuam sobre ele. A gente sabe que a gente tem uma força de reação à superfície, que a gente chama de força de compressão, e mais comumente a gente chama de força normal, e é justamente essa força que eu quero representar primeiro. Então aqui a gente tem a normal, formando 90 graus com a superfície, como a gente pode verificar até mesmo visualmente, né? E a gente sabe que esse carinha possui uma certa massa, é lógico. Ele é matéria, né? Então ele possui uma certa massa. E se possui uma certa massa, ele interage com o campo gravitacional terrestre. Então aqui a gente também tem uma força-peso, cuja direção é a vertical e o sentido é para baixo. A tendência desse corpo é ir para o centro da Terra. Inclusive, a reação dessa força já está justamente nesta localização, né? Galera, perceba que esse problema foge ao que a gente trabalhava até agora. Até agora, a gente pegava um plano que ele não era inclinado em relação à horizontal. Por esse mesmo motivo, era chamado de plano horizontal. E aí a gente colocava um bloquinho em cima desse plano e quando a gente ia trabalhar com as forças, era muito simples, porque a gente pegava aqui a força-peso, novamente aqui na vertical para baixo, e a normal ficava na vertical para cima. E se a gente quisesse trabalhar com esses carinhas, quase sempre era o equilíbrio, né? A não ser que você pegasse ali uma questão de elevadores, por exemplo, que você tinha uma variação entre esses carinhas, mas normalmente era simplesmente você analisar que a normal tinha o mesmo módulo que o peso, já que essas forças tinham a mesma direção, porém em sentidos opostos. E geralmente ali a gente tinha uma situação de equilíbrio, né? Perceba que no plano inclinado, a gente não pode fazer essa análise logo de cara, porque a normal e a força-peso não estão alinhadas, ou seja, não possuem nesse momento a mesma direção. Como são vetores, uma coisa que nós podemos fazer é uma decomposição de forças, que nem a gente viu anteriormente lá na nossa aula sobre vetores, ainda na cinemática. Então quer dizer que aqui eu posso pegar uma dessas forças e fazer uma decomposição. A força que eu vou escolher é a força-peso, porque quase sempre nos nossos problemas nós vamos trabalhar com essa força ou pelo menos com algo que a envolva, tranquilo? Então belezinha, vê só. Imagina que essa força normal ela esteja alinhada de acordo com o eixo vertical de um plano cartesiano. O que é que eu estou tentando dizer para vocês? Eu estou tentando dizer que a gente pode fingir que aqui é o eixo Y, né? É o eixo vertical. Então aqui seria Y e aqui a gente teria o eixo X, beleza? Então Y e X tranquilamente. O que é que eu vou fazer, pessoas? Eu vou olhar para essa força-peso que está na vertical para a gente, né? E eu vou tentar decompô-la em termos de Y e de X, porque aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar, né? Colocando as forças
em direções adequadas entre si. Vamos lá. Quando a gente faz essa decomposição, a gente percebe o quê, pessoas? Que essa força-peso, que é a força-peso resultante, ela aponta para baixo, né? Em termos aqui do nosso plano relativo a N, a normal, a gente tem que essa força-peso, ela aponta aonde, pessoas? Ela aponta ao mesmo tempo para a esquerda e para baixo. Então, quer dizer que a gente tem aqui a decomposição da nossa força em Px e Py. Galera, é até normal que você encontre em alguns livros, alguns materiais didáticos, não essa nomenclatura de Px e Py. A maioria utiliza esses termos, mas pode ser que você encontre também que o Px é a componente tangencial do peso. Então pode ser que aqui você chame ela de Pt em vez de Px. E pode ser que em vez de Py, aqui apareça a componente normal do peso, já que ele faz aqui um alinhamento com a força normal, né? Então pode ser que aqui apareça Pn em vez de Py. É somente uma questão de nomenclatura. O significado e os cálculos serão os mesmos. Pessoas, eu preciso descobrir quais são os módulos de Px e de Py. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer essa decomposição olhando sempre para esse ângulo θ, tudo bem? Essa será a nossa missão. Então eu quero descobrir onde é que θ se encontra nessa minha região geométrica. Olha bem para esse ângulo aqui de cima, que é o ângulo alfa. Ele é o ângulo formado entre uma reta vertical e esta reta inclinada. Quer dizer que se a gente pegar qualquer reta vertical ao longo dessa reta inclinada, por exemplo aqui, a gente tem o ângulo alfa. Se a gente colocar aqui, alfa aparece mais uma vez. Mas perceba que a gente já tem uma reta vertical representada, que é justamente a nossa força-peso resultante. Essa daqui, ela já é uma reta vertical em relação ao nosso campo de visão, né? Então, em relação aqui a essa reta inclinada, a gente pode dizer que o nosso ângulo alfa aparece justamente aqui. Visualmente, você percebe que aqui nós temos o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui de baixo que eu estou desenhando também de azul. Pessoas, é muito fácil você descobrir qual é aquele ângulo. Por quê? Porque você sabe que aqui é 90 graus. E você também sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Então, se aqui já é 90 graus, 180 menos 90, falta 90, né? Então, quer dizer que a soma de θ mais alfa, que são os ângulos restantes, também precisa ser de 90 graus. Então, θ mais alfa tem aqui 90 graus. Bacana! Isso aqui vai ser de extrema utilidade para a gente. Porque se aqui a gente tem 90 graus e aqui a gente tem alfa, quer dizer que aqui é o que falta para completar 90, né? Então, quer dizer que aqui é o próprio θ, já que θ mais alfa vai ser igual a 90 graus. Legal, isso aqui é muito, muito bacana. Galerinha, se a gente sabe que o nosso θ está aqui, quem é esse ângulo de laranja? Ora, é o próprio alfa. Por quê? Porque aqui a gente tem, mais uma vez, um ângulo reto. Então, θ mais alfa é igual a 90 graus. Então, o nosso alfa está justamente aqui. É o que falta para completar 90. Veja que aqui nós temos novamente um ângulo de 90 graus. E o ângulo que vai aparecer aqui, qual é? Pelo mesmo princípio de antes. Se aqui é 90, esse mais esse é 90 também. Então, quer dizer que ali a gente tem θ, né? Para que a gente possa formar 90 graus mais uma vez. Então, nós conseguimos descobrir onde é que se encontra o nosso θ nessa nossa decomposição de forças aqui. Agora que nós descobrimos isso, nós podemos definir quais são os módulos de Px e Py em relação a esse ângulo θ. Bacana! O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas forças aqui e eu vou analisá-las separadamente, como eu coloquei aqui para vocês, tá? Galerinha, como aqui nós temos vetores, nós podemos deslocá-los no espaço da maneira que nós quisermos, principalmente pensando em formar ali um polígono, né? Como a gente tem aqui 3 vetores, o polígono a ser formado vai ser o próprio triângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alma sebosa e eu vou trazê-la para cá, fechando aqui o triângulo.
Agora que a gente fechou o triângulo, e tendo em mente que o ângulo de 90 graus está aqui, então ele continua na mesma posição, lógico, não vai sumir, né? Então, tendo em mente esses parâmetros, a gente pode utilizar o seno e o cosseno de θ para nós podermos descobrir quais são os módulos de Px e de Py. Perceba que o peso resultante, ele se comporta nesse triângulo como uma hipotenusa, já que é o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Vamos olhar primeiro para o seno e depois para o cosseno. Quando a gente pega o seno de θ, nós estamos trabalhando com o cateto oposto, que nesse caso é Px, e a gente vai dividi-lo pela hipotenusa, que é o próprio peso. Se a gente brinca aqui de meios pelos extremos e isolamos o peso x, nós teríamos aqui que ele seria o peso vezes o seno de θ. Legal! Então vamos em frente. A gente já tem uma expressão aqui para Px, para a componente tangencial, né? Agora eu quero saber quanto vale Py. Eu vou olhar agora para o cosseno. Então, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é justamente o nosso Py, né? Convenientemente até. E aqui a gente tem o ângulo de 90 graus, indicando para a gente que o peso se comporta como uma hipotenusa. Então, aqui a gente isola o peso em y, ficaríamos com peso vezes o cosseno de θ. Bacana! Então, aqui nós temos expressões para essas nossas forças decompostas. Px vai ser igual a peso vezes o seno de θ e Py vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ. Como é que eu vou fazer para me lembrar disso ao longo das questões? Eu tenho um esqueminha que pode ajudar você nessa dolorosa missão. Vê só, perceba que aqui o ângulo θ está entre P e Py, não é isso? Então, veja, o cateto Py, o vetor, a força Py, está tocando no ângulo θ? Está. E quem toca, coça. Então, quer dizer que Py vai ser o peso vezes o cosseno de θ. Px está tocando no ângulo θ? Não, não está não. Está longe dele, né? Px está longe. Quem não toca, não coça. Aí a gente usa o seno. Bacana. Esse é o esqueminha que eu aprendi de um grande professor e pode ajudar a gente aqui a trabalhar com essa situação. Galera, aqui eu vou fazer um resumo do que acontece na horizontal, ou seja, de acordo com esse eixo daqui, né? Esse x que a gente estava definindo, e também em relação a esse y que a gente escolheu trabalhar. Na horizontal, a gente tem somente uma força, que é a força Px. Como nós não temos nenhuma força de atrito, a gente não tem nada que impeça esse movimento de queda, né? Em relação ao nosso plano inclinado. Então, quer dizer que Px vai se comportar como uma força resultante. Vai fazer com que esse carinha desça, né? Como é a única força ali, por enquanto, a gente não está colocando nenhuma tração, nem nada, nenhum fio, né? Nem nada que possa parar esse cara. Então, o Px vai ser igual à força resultante. Só que força resultante é massa vezes a aceleração. E o Px é a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Mas por quê? Porque o Px, a gente acabou de ver, era o peso vezes o seno de θ. Mas quem danado é esse peso? Esse peso é massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade vezes seno de θ. Tá aqui a expressão que apareceu, né? Veja que a gente tem a massa nos dois lados da equação. Então, a gente pode simplesmente eliminá-la. Então, quer dizer que a aceleração do sistema será a gravidade vezes o seno de θ. Não se preocupa que daqui a pouquinho eu vou te dizer qual é o significado de nós termos cancelado essa massa, tá? E a gente vai ver mais algumas coisinhas sobre a aceleração do sistema. Quando a gente olha para a vertical, né, para o nosso y adotado, a gente percebe que a gente tem aqui a força normal e a força Py na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, quer dizer que na vertical nós temos que a normal vai ser igual ao nosso Py. Bacana? Mas quem é Py? Py é a mesma coisa que o peso vezes o cosseno de θ, né? Olha, quem toca, coça. Legal. Então, Py vai ser igual ao peso, que é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade, vezes o cosseno de θ, que é justamente essa expressão que aparece aqui. Então, se alguma questão pergunta para a gente qual é a normal, qual é o módulo da normal, basta pegar a massa, multiplicar pela gravidade
e multiplicar pelo cosseno de θ. Bacana! Agora que nós sabemos de tudo isso, vamos fazer um estudo sobre a aceleração desse sistema e depois a gente faz algumas questões de fixação. Vê só, a gente acabou de ver que na horizontal, né, na componente tangencial, a gente percebe que a força resultante é igual a Px, já que o Px é a única força nessa direção. Força resultante é massa vezes aceleração, e o Px eu já expliquei para vocês por que é que ele é massa vezes gravidade vezes o seno de θ. Se a gente corta a massa dos dois lados, quer dizer que a aceleração vai ser a gravidade vezes o seno de θ. Pessoinhas, o significado da massa não aparecer aqui é que justamente a queda do nosso corpo não depende da massa. Isso lembra muito a queda livre, né? A queda livre, quando a gente via as observações de Galileu, a gente viu que ela independe da massa do corpo. Então, no vácuo, se a gente joga um corpo de 1 kg e um corpo de 10 kg ao mesmo tempo, partindo da mesma altura, esses dois corpos chegam ao mesmo tempo no solo. Então, semelhantemente, nós temos essa conclusão. Não importa se você coloca aqui um objeto que ele tenha 10 kg ou 100 kg. Se a gente pegar aqui o plano inclinado sem atrito, a gente vai perceber que eles descem ali ao mesmo tempo, né? Não tem diferença ali entre os dois. Outra coisa, pessoas, perceba que aqui nós temos um caso de movimento retilíneo uniformemente variado. E por que é que a gente tem esse caso? Porque a gente viu que a aceleração ela é a gravidade vezes o seno de θ. Só que a gravidade é um fator constante. A gente vai abandonar esse corpinho na Terra, né? E a gravidade da Terra não vai mudar nesse instante. Por um bom tempo, aliás. E o seno de θ também é uma constante, porque a inclinação do meu plano, né, não vai mudar. Então, θ é sempre o mesmo. E o seno de θ, pela mesma lógica, também permanece constante. Então, a aceleração é um fator constante por outro fator constante. Então, quer dizer que a nossa própria aceleração também é constante. Então, realmente, quando a gente tem aceleração constante, quer dizer que a gente tem um caso de MRUV. E quando a gente tem um caso de MRUV, a gente tem outra conclusão bem peculiar. A gente percebe, que as distâncias percorridas no mesmo intervalo de tempo vão aumentando em progressão aritmética. Como assim? Essa é uma conclusão que a gente retira lá da nossa aula, também sobre queda livre, em que a gente via a proporção de Galileu. Como é que isso funciona, Tiago? A gente percebe aqui na figura que, se a gente considerar aqui uma passagem de 1 segundo daqui para cá, o nosso amigo percorre uma distância d. Se passar mais 1 segundo, ele percorre uma distância 3 vezes a distância inicial, 3d. E se passa mais 1 segundo, a gente tem aqui 5 vezes a distância inicial para a nossa distância percorrida nesse intervalo de tempo. Por que é que isso acontece? Lembra que na cinemática a gente tinha essa fórmula para quando a gente tratava de MRUV, né? A gente pegava aqui a função horária dos espaços para esse tipo de movimento. Então aqui a gente tem o espaço final vai ser igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aqui era mais ou menos, mas como aqui a gente só está pegando o caso acelerado, né? Aí a gente considera o sinal de mais. Aqui a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bacana. Tem alguns termos que a gente pode eliminar logo de cara. Por exemplo, eu posso dizer que esse cara ele se encontra numa velocidade inicial de 0, ou seja, partindo do repouso, né? Aí já pode eliminar esse termo daqui do meio. A gente pode dizer que a posição dele, só para termos didáticos, também é igual a 0 aqui no início. Então, posição inicial também é igual a 0. Então, sobra para a gente a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, ficaríamos com S1, colocar aqui o primeiro deslocamento, tá? Vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por propósitos puramente didáticos, eu vou dizer que essa aceleração vale de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Só para que as continhas fiquem legais da gente analisar. Então, ficaria 2 vezes o primeiro segundo, então 1 ao quadrado, né? Dividido por 2. 2 por 2 é 1 e 1 ao quadrado também é 1. Então, quer dizer que aqui a gente tem 1 metro, né? Seria esse Dzinho daqui, tudo bem?
Quando a gente olha para S2, a gente percebe, pessoinhas, que a gente teria a mesma aceleração, o tempo agora vai ser de 2 segundos, então 2 ao quadrado, e aqui embaixo continua sendo 2. 2 por 2 tu corta, 2 ao quadrado vai ser 4, então aqui 4 metros. Galera, perceba que de 1 metro para 4 metros, ele acrescentou aqui 3 metros. Então ele acrescentou mais 3 vezes a primeira distância percorrida. Então por isso que aqui a gente aparece com 3D. Bacana! Se a gente olhar agora para S3, a aceleração seria de 2, o tempo agora seria de 3, né? E aqui a gente coloca o 2 embaixo de praxe. 3 ao quadrado vai ser 9 metros. Perceba que de 4 para 9 metros, nós acrescentamos 5 metros. Então é 5 vezes a distância inicial, que era 1. Então por isso que aqui embaixo aparece o 5D. Logicamente, a próxima, pelo mesmo raciocínio, vai ser 7D, depois 9D, 11D, e por isso que a gente falou anteriormente que isso aqui se comporta como se fosse uma progressão aritmética, né? Cuja razão aqui vai ser 2D, 2 vezes a distância. Agora que sabemos de tudo isso, podemos trabalhar com algumas questões. E essa questão inicial, ela é super interessante, porque lá na nossa aula sobre força normal, eu falei que se você colocasse um corpo numa balança e você inclinasse essa balança, você ia perceber que o mostrador da massa ia indicar um valor menor, como se o corpo tivesse emagrecido, entre aspas, né? Mas a gente vai ver que não é isso que acontece. A gente vai responder àquela provocação que eu fiz no problema lá na aula sobre força normal. Vê só. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Então aqui a gente tem A, a gente tem um plano horizontal, né? A gente tem ali a balança marcando 100 newtons. Legal. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto que força. Muito cuidado, você não vai pegar aqui e marcar 100 logo de cara. Eu estou falando para você, desde a aula sobre força normal, que esse valor vai mudar, né? Galerinha, vamos olhar para a situação mais fácil primeiro. Vamos olhar aqui para a situação A. Quando a gente olha para A, a gente percebe que esse corpo possui duas forças. Uma força é a força peso para baixo e a outra é a força normal para cima. A gente aprendeu também, pessoas, lá na aula sobre força normal, que o que a balança mede não é nem a força peso e também não é a massa. É a força normal. Acontece que ela está graduada de tal forma a mostrar a massa. Eu vou dar esse detalhe para você daqui a pouquinho, vê só. Então, para o equilíbrio, nessa primeira situação, a gente tem que a normal vai ser igual ao peso. Só que a normal, ela vai indicar quanto aqui? Ela vai indicar 100 newtons. Então, quer dizer que aqui a gente tem um peso de 100 newtons, então a normal aqui também é de 100 newtons. Bacana. Vamos deixar esse resultado aqui separado. Quando a gente olha para B, a gente sabe que ele também tem uma força normal. Só que essa força normal ela fica inclinada, porque aqui a gente tem uma reação à superfície, né? Então forma 90 graus com essa superfície. E a gente sabe que o nosso carinha também possui uma força peso, levando ele aqui para baixo. Veja que aqui essas forças elas estão em direções diferentes. Então eu preciso fazer uma decomposição da força peso, como a gente vinha fazendo agora há pouco. Então eu vou decompor ele aqui numa componente que eu chamo de PY, né? Para que ele possa igualar-se à força normal. E aqui eu posso colocar o PX, por mais que a gente não vá trabalhar diretamente com ele. Eu posso dizer que esse plano está inclinado aqui com um ângulo que eu vou chamar de θ, tá? Vou colocar aqui uma setinha. E esse θ, pelo que a gente viu, aparece aqui. Então, como é que a gente faria para calcular essa força normal? Sabendo que a balança vai indicar para a gente, né, justamente qual é esse módulo. Então, eu quero saber quem é a força normal. É o que vai aparecer no mostrador da balança. Então, a normal vai ser igual ao peso em Y. Bacana. Mas quem é esse peso em Y? PY está tocando no ângulo? Tá. Quem toca, coça. Então, vai ser o peso vezes o cosseno de θ. Legal. Só que o peso a gente já conhece. A gente viu que o peso nessa primeira situação é de 100 newtons, né? Então a gente pode colocar aqui 100 vezes o cosseno de θ. Cosseno θ é uma coisa que a gente não conhece por enquanto.
mas a gente tem condições de saber, porque o nosso triângulo ele tem mais ou menos esse formato. Quando eu digo mais ou menos, é já preparando você para o meu desenho mal feito, tá? Mas até que não ficou tão ruim, não. Então veja, a gente tem ali uma altura para esse triângulo de 30 centímetros e a gente sabe que esse comprimento aqui embaixo é de 40 centímetros. E o nosso ângulo θ encontra-se justamente aqui. Veja que aqui nós temos 90 graus e aqui nós temos x, que seria a hipotenusa. Vai que a gente precise trabalhar com ela, né? Galera, eu quero saber quanto é o cosseno de θ. Então, o que é que a gente faria? Cosseno θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é esse carinha de 40 centímetros, sobre a hipotenusa. Então, é sobre x. Eu preciso saber quanto vale esse x. Pessoinhas, nós temos aqui um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo. Para você saber a hipotenusa, e você conhece os dois catetos, aplica Pitágoras. Então, ficaria x ao quadrado, tem que ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado, que é 900, mais 40 ao quadrado, que é 1.600. Então, x ao quadrado vai ser igual a 900 mais 1.600. Aqui a gente tem 2.500. Só que a raiz de 2.500 é fácil de calcular, é igual a 50. Aqui a gente tem 50 centímetros, legal. Então, aqui a gente ficaria com 40 dividido por 50. Corta 0 com 0, 4 por 5 é a mesma coisa que 0,8. Bacana. Então, quer dizer que a nossa normal vai ser 100 vezes 0,8. Então, a normal vai ser 100 vezes 0,8, que é 80 newtons. Então, essa será a marcação na nossa balança para a situação 2. Situação B, na verdade, né? Tranquilo. Então, aqui a nossa resposta, letra D, de diarreia. Pessoinhas, a balança mede a normal, mas ela está acostumada a mostrar a massa do corpo. Então, a graduação dessa mola com essa escala faz com que a gente pegue esse valor e divida por 10. E por que é que a gente divide por 10? Porque a balança, para dar uma medida precisa, ela precisa ficar justamente aqui na horizontal, num plano horizontal. Então, no plano horizontal, a normal seria igual a massa vezes a gravidade. Normal é igual ao peso. Então, para você achar a massa, é só você dividir pela gravidade. Dividir por 10. Então, aqui você pegaria 100 por 10, a gente teria um mostruário ali, né, de 10 quilogramas. Já aqui, mostraria 80 por 10, que é 8 quilogramas. Então, quando a gente inclina a balança, o corpo não emagreceu não, tá? Se fosse por isso, eu não faria nenhum exercício físico e para aumentar minha autoestima, seria a única coisa que ia aumentar, né? Eu iria para uma ladeira e colocaria uma balança, e aí ia mostrar uma massa menor. O que aconteceu é que essa normal ela foi inclinada. Então, quer dizer que a normal ela vai assumir um valor menor do que ela teria assumido no plano horizontal. Por isso que a gente tem essa variação aqui da massa, tá? Comprovando pra gente que o que a balança mede é a força normal e não a massa e muito menos o peso do nosso corpo, porque o peso permaneceu constante. A força resultante aqui para o peso continuava sendo 100, tranquilo? O que mudou aqui foi a força normal, justamente. Vamos agora para mais uma questão. Vamos embora. Aqui, um bloco de peso P desliza ao longo de um plano inclinado com um atrito desprezível, conforme a figura. Bacana. Então aqui a gente tem uma inclinação que é θ, aqui a gente tem o peso P e a gente tem os dados, né, do seno, cosseno e da gravidade. A questão quer saber qual é a aceleração do bloco em metros por segundo ao quadrado. Pessoinhas, a gente sabe que esse bloco também possui uma força normal, que é resposta à superfície, né? Então tá aqui a força normal e para a gente trabalhar de forma adequada, a gente precisa decompor essa força peso. Então aqui a gente tem aquilo que a gente chama de PY, aqui na vertical, e aqui a gente tem PX. Note que PX é a única força ao longo do plano. Então ela é a força que vai fazer com que o nosso carinha se desloque descendo esse plano, quase como se fosse um escorrego, né? Então quer dizer que a nossa força resultante vai ser igual a PX. Então força resultante é massa vezes aceleração. E quem é esse PX? A gente aprendeu que o ângulo θ, ele se encontra aqui, né? PX está tocando no ângulo? Não.
Se Px não toca no ângulo, quem não toca, não coça. Então, vai ser P vezes o seno de θ. Legal? Só que em massa vezes aceleração a gente repete. Aqui o peso vai ser massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ. Faz o seguinte, corta massa com massa e a gente encontra que a aceleração vai ser igual a gravidade vezes o seno de θ. A gente já tinha aprendido essa expressão? Já. Se você lembrasse de cara, podia colocar? Podia. É recomendável? Não. Porque você precisa, pessoal, aprender a trabalhar com essas forças. Então é muito legal que você aprenda a chegar nessa expressão em vez de simplesmente decorá-la. Então a aceleração vai ser a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de θ, que é de 0,6. Então a aceleração vai ser 10 vezes 0,6, que é a mesma coisa que 6 metros por segundo ao quadrado. E tá aí a nossa resposta, letra C, disse Rose, sem medo de sermos felizes. Eu deixei aqui um rascunho, mas a gente nem precisou usar, né? Essa questão foi bem rapidinha. Vamos agora para a próxima questão. Aqui vai começar a ficar interessante. Um corpo de peso 100 newtons, preso por um fio ideal, encontra-se em repouso sobre um plano inclinado, sem atrito, conforme a figura. Aqui a gente tem os dados, né, do seno e do cosseno. Isso aqui vai ajudar a gente bastante. E ele quer saber o quê? Ó? A força de tração do fio e a força de compressão, ou seja, a tração e a normal, né, que o corpo exerce sobre o plano, tem intensidades respectivamente iguais a. Então, quero saber quem é T, quero saber quem é N. Bacana. Eu vou redesenhar essa figura aqui para que a gente possa ter uma análise. Não, ficou errado. A gente tem uma análise mais completa sobre o que está acontecendo aqui, né? Então aqui a gente tem um ângulo 90 graus, aqui a gente tem o nosso θ, aqui a gente tem o nosso bloquinho, colocar ele aqui o nosso bloquinho, bonitinho, legal, tá ali saudável, pronto para ser trabalhado. Aqui a gente tem meio que um suporte, né? Beleza? Tá mal desenhado, mas dá para entender. E aqui a gente tem o nosso fio. Bacana, cadê? Fio, pronto. E agora o que é que a gente faz, pessoas? Agora que a gente tem a situação montada, a gente tenta representar as forças que atuam no nosso bloco. A gente já sabe que ele possui uma força peso, colocando ele aqui para baixo, né? E ele também tem uma reação normal à superfície, que está aqui em relação ao nosso plano inclinado. E a gente sabe também, galera, que ele tem uma força de tração. Essa força de tração impede que ele saia deslizando por esse plano. Então quer dizer que para cá a gente tem uma força de tração. Inclusive, de acordo com a questão, nós queremos saber qual é essa força de tração. Primeiramente, eu preciso decompor essa força-peso, já que ela está ali em uma direção meio estranha em relação ao normal, né? Então, bora lá. Então, quer dizer que para cá a gente tem o famoso PY, bacana. Aqui pareceu mais um X do que um Y, né? E aqui a gente tem a nossa força PX. Veja que esse carinha, ele encontra-se preso, né? Então, quer dizer que aqui a gente tem um equilíbrio tanto na horizontal quanto na vertical. Antes da análise, a gente sabe que o nosso θ encontra-se aqui. Bacana. Vamos lá. Na horizontal, colocar aqui H, beleza? A gente tem que forças? A gente tem a força Px e a gente tem a força T, que é a força de tração. E a gente sabe que ali deve existir equilíbrio, né? Então quer dizer que Px vai ser igual a T. Só que o nosso Px vai ser quem? Vai ser o peso vezes Px. Está tocando no ângulo θ? Tá não. Quem não toca, não coça. Então, aqui é o seno de θ. Isso aqui vai ser igual a tração. Só que o peso, a gente já conhece. É algo que a questão falou pra gente. Disse que a gente tem aqui um peso de 100 newtons. Então, vai ficar 100 vezes... Quem é o seno de θ? Seno de θ, de acordo com o dado, é de 0,8. Então, aqui a gente tem 100 vezes 0,8 igual a tração. Então, quer dizer que a tração vai ser 100 vezes 8. Aqui a gente tem 80 newtons. Legal. Olha, se você olha nas alternativas, você tem somente a letra C como possível. Mas eu sei que você é fera e você quer saber qual é a outra força. Então agora vamos olhar aqui para vertical. Você quer saber na tora, né? Quer saber trabalhando de verdade. Bora embora. Na vertical, a gente tem a força normal e a gente tem a força PY. Para o equilíbrio, a gente tem que esses carinhas são iguais. Então, a normal vai ser igual a PY. Então, normal vai ser igual a peso vezes. Opa, PY está tocando no ângulo? Tá.
E quem toca, coça. Então aqui P cosseno θ. Bora lá. Então normal vai ser igual ao peso, que é a mesma coisa que 100, né? De acordo com a questão, é constante, vezes o cosseno de θ, que de acordo com a questão é de 0,6. Então ficaríamos com 100 vezes 0,6. Ou seja, a normal vai ser igual a 60 newtons. Bacana. Podemos marcar aqui a letra C de cirrose, agora com total desencargo de consciência. Vamos lá para mais uma questão legal. Uma força F paralela ao plano inclinado de ângulo θ, como a gente pode observar aqui na figura, com a horizontal, é aplicada ao corpo de massa 10 kg, guarda esse dado, para que ele suba o plano inclinado com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e dirigida para cima. Considerando-se desprezível o atrito, como a gente já vinha fazendo, né? Adotando-se para o módulo de G, ou seja, da gravidade, o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de θ como 0,6, o seno de θ como 0,8 e a questão quer saber qual é o módulo de F, ou seja, qual é o módulo dessa força que fez com que o bloquinho subisse esse plano inclinado. Legal. Galerinha, vamos pensar em termos de força, né? Em termos de força, a gente sabe que esse carinha possui um peso para baixo, aqui representado, né? A gente sabe também que ele tem uma força de reação à superfície. Aqui a gente tem a força normal. Como esse peso está meio estranho em relação ao normal, a gente costuma fazer uma decomposição, né? Então aqui a gente teria o nosso PY. Veja que aqui as proporções não estão muito bacanas não, mas dá para a gente entender, né, o que está acontecendo. Ok. E a gente sabe que o ângulo θ, pelo que a gente estudou, fica justamente aqui. Então bora lá. Dessa vez a gente não tem um equilíbrio ao longo do plano. A gente tem um desequilíbrio, na verdade, porque a gente viu que a força F faz com que esse nosso carinha ele suba o plano. Então quer dizer que essa força F precisa ser superior à nossa força Px. Se você estiver ouvindo aqui alguns latidos, é porque o cachorro do vizinho, não que o vizinho seja um cachorro, tá latindo, tá? Acabou de acordar. Então aqui a gente tem uma força F que ela é maior que o Px. Então a gente tem uma aceleração para cá, né? De acordo com a segunda lei de Newton, para onde a aceleração aponta, a força resultante também aponta. Então quer dizer que a força resultante vai ser F menos Px, que é o que eu já coloquei aqui, né? Só que força resultante, pessoas, é a mesma coisa que a massa vezes a aceleração. Nossa força F é o que a gente quer saber. Px vai ser o peso vezes o quê, galera? Vezes o quê? Ó, Px está tocando no ângulo? Tá não. Quem não toca, não coça. Então vai ser peso vezes o seno de θ. Então P vezes o seno de θ igual a massa vezes a aceleração. F menos o peso, só que peso é massa vezes gravidade, vezes o seno de θ, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então F menos, qual é a massa do troço? 10 kg de acordo com o enunciado. Então 10 vezes a gravidade também é 10, de acordo com o texto, né? E o seno de θ, se você olhar aqui nos dados, é de 0,80, 0,8. Isso vai ser igual a massa, que é 10, e a questão falou que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Coloca aqui, né? Então, F menos 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 0,8, a gente tem aqui 80. 10 vezes 2, a gente tem aqui 20. Então, o nosso F vai ser igual a 20 mais 80, passando aqui de lado, né? Então, aqui a gente tem 100 newtons totais, que é justamente o que aparece na letra B de Beriberi. Legal, questão bem bacana. Vamos ver mais uma. A figura representa um plano inclinado no qual está fixa uma polia ideal. Bacana, vamos trabalhar com polias. O fio também é ideal e não há atrito. Polia ideal, fio ideal é porque a gente tem ali massas desprezíveis, né? Atritos também desprezíveis. E no caso do fio é porque ele é inextensível, não se estica. Sabendo-se que os blocos A e B têm massas iguais, opa, bacana. Então aqui é uma massa M e aqui também é uma massa M. Ele quer saber o módulo da aceleração do bloco B, dado a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoinhas, como aqui a gente não tem atrito,
Então não tem nada que segure esse corpo A. Então quer dizer que esse corpo B, com sucesso, vai descer e esse bloquinho A vai subir. Bacana. Então vamos lá aqui analisar quais são as forças que atuam nos nossos colegas, né? Se a gente olha para A, que seria o caso mais complexo, a gente tem aqui uma força normal, que faz 90 graus com a superfície, ou faria se eu soubesse desenhar bem. Aqui a gente tem a normal. A gente tem também aqui a força peso, né? Vertical para baixo. Aqui, bonitinha, bem desenhada, ou quase. E a gente vai ter que decompor essa força peso, né? Porque a gente precisa alinhá-la com a normal. Então quer dizer que aqui a gente tem o nosso famoso PY, bacana. E aqui a gente tem o nosso também famoso PX. E o ângulo θ, que é de 30 graus nesse caso, eu vou colocar como θ, porque θ é uma letra menor do que escrever 30 graus. Então aqui a gente tem θ, tranquilo. Ele fica entre PY e o peso. É o que a gente vinha trabalhando anteriormente. Quando a gente olha para o corpo B, eu não terminei ainda de olhar para o corpo A, mas vê o que acontece aqui no corpo B. A gente tem aqui um peso. Veja que esse peso é igual a esse, porque eles têm a mesma massa, estão no mesmo campo gravitacional. E aqui a gente tem uma força de tração, né? Uma força de tração impedindo que ele caia com tudo. Vai retardar aqui o nosso carinha. Então tem uma força de tração e é essa força de tração que puxa o bloquinho A aqui para cima em relação a esse plano inclinado, né? Legal. Se a gente olha para B, pessoas, a gente tem um desequilíbrio de forças e esse cara vai descer. Então a aceleração dele é para baixo. De acordo com a segunda lei de Newton, para onde a aceleração aponta, a força resultante vai junto. Então quer dizer que a força que o puxa para baixo é maior que a força que o puxa para cima. Então ficaríamos ali, em termos de força resultante, com o peso menos a tração igual a massa vezes a aceleração, já que isso aqui é a força resultante. Se a gente olha para o corpo A, a gente percebe que ele também tem duas forças ao longo do plano. Então aqui a gente tem a força de tração e a gente tem o nosso Px. Para que ele suba, tem uma aceleração para cá, a tração tem que ser maior que Px. Então quer dizer que tração menos Px tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Como eles têm a mesma aceleração, aqui eu não coloquei a aceleração de B nem a aceleração de A, né? É a mesma para os dois. Legal. E como eles possuem a mesma massa, aí eu já coloquei Mzinho também, em vez de colocar M de B ou M de A. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um sistema de equações, a gente pode somá-lo para que a gente encontre justamente a nossa aceleração, que é o objetivo aqui da questão, né? Vamos embora. Olha, no lado esquerdo da equação, a gente tem T positivo com T negativo. A gente pode eliminar, a gente repete o P e repete o Px. Aqui na direita, se a gente olhar com carinho, a gente tem massa vezes aceleração e massa vezes a aceleração. MA mais MA, a gente tem aqui 2MA. O peso é mg, a gente coloca aqui, e Px vai ser mg vezes quem? Olha para a figura, Px está tocando no ângulo? Não, Px não está tocando no ângulo. Quem não toca, não coça. Então aqui é seno de θ. Isso aqui vai ser igual a 2MA. Uma coisa que você pode perceber logo de cara é que a questão não deu para a gente qual era a massa do bloquinho. E a gente também não vai precisar, porque ela aparece aqui em todos os termos. A gente pode eliminá-la. Beleza. Gravidade é 10. A gente coloca aqui 10 também. E o seno de θ, de acordo com a questão, é de... Seria ali, né, na verdade, a gente vai pegar o seno de 30 graus. Só que o seno de 30 graus é a mesma coisa que 1 sobre 2. Beleza? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber, né? Então ficaríamos com 10 menos 10 sobre 2, que é 5, tem que ser igual a 2 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 10 menos 5, que é 5, dividido por 2. Aqui a gente tem 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é justamente o que aparece aqui para a gente na letra A de amarelão. Beleza. Vamos em frente aqui. Vamos para mais uma questão, a nossa última questão do dia, beleza? Vamos ver aqui. Uma força F de intensidade 30 newtons puxa os corpos A e B sobre um plano inclinado de atrito desprezível. Bacana. Não sei se você já ouviu essa piada, mas eu gosto de falar.
Por que é que o atrito e a resistência do ar foram ao psicólogo? Pense aí, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ora, eles foram ao psicólogo porque eles são sempre desprezados. Ai, boa piada, né? Boa piada. Controle-se aí para você não rir muito, acabar derrubando o celular, derrubando o computador, derrubando a comida, derrubando o caderno. Cuidado aí. Bora lá. Aqui a gente tem a figura que traduz aqui pra gente o objetivo da questão. Aqui a gente tem uma força F e a gente tem dois bloquinhos A e B que são ligados por esse fio ideal, né? A gente tem aqui o seno de 30, tem o cosseno de 30, que é justamente esse ângulo aqui de inclinação do nosso plano. As massas dos corpos são 2 kg e 3 kg. 2 para A, 3 para B. E a aceleração local da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a tração no fio que une A e B, então a gente quer saber quem é essa força de tração, vale em newtons. Bacana. Para responder essa questão, eu vou redesenhar aqui o nosso plano, tá? Então aqui a gente tem o nosso plano inclinado, desenhar ele aqui um pouquinho maior, né? Colocar aqui, beleza? Sobrou um pouquinho pra cá, mas você ignora. Então aqui a gente tem o ângulo de 90 graus, aqui a gente tem os 30 graus que a questão falou pra gente, né? Era 30 graus? É isso mesmo. Então aqui a gente pode desenhar os nossos bloquinhos. Então aqui a gente tem o bloquinho A, tá aqui ó, o bloquinho A, e aqui a gente tem o bloquinho que a gente tá chamando de B, né? Essa ordem mesmo, né? A ali embaixo e B lá em cima. Aqui a gente tem o fio que junta esses dois bloquinhos, A e B, tá aqui o fio, e a gente vê que B sofre a ação de uma força F que o leva lá para cima. Bacana. Ok, então tá desenhada aqui a questão. Vamos fazer agora a análise das forças, né? A gente sabe que A e B possuem força-peso. Então aqui a gente tem o peso de A, vertical para baixo, e aqui a gente tem o peso de B, vertical para baixo também, todos em direção ao centro da Terra. A gente sabe que esses carinhas possuem força normal, né? Então aqui a gente tem normal de A, e ali em cima a gente tem a normal de B. Reações à superfície, né? Coisas que também atuam em A e B. A gente tem força de tração. No caso de B, a nossa força de tração está aqui, ó, para trás, né? É porque A meio que retarda o movimento dele. Legal. Então aqui a gente tem a força de tração. E a força de tração é justamente o que faz com que A suba, né? É um par, ação, reação, não se cancela porque aqui nós temos corpos diferentes, né? Lá em B, a gente tem que pensar também na decomposição da força-peso. Então, para cá a gente teria PY de B e aqui a gente teria PX de B, né? Tá aqui. O nosso ângulo ficaria entre PY e o peso, que estaria ali. Legal. Bora colocar logo aqui para que a gente não se confunda, né? Lá em B a gente tem as seguintes forças. A gente tem a força para cima, tem a tração e o PX de B para baixo. Então, quer dizer que a força menos a tração menos PX de B vai ser igual a massa de B, né, vezes a aceleração. Justamente porque a força está ali levando ele para cima. Então a aceleração está nesse sentido, né, para cá. Então a força resultante vai ser a força maior menos as forças de oposição, que são a tração e o peso de x e o peso de B em x, né? Quando a gente olha para A gente faz uma análise bem parecida, porque aqui a gente também decompõe a força-peso. Então aqui tem PY de A e aqui a gente tem também PX de A. Coloca PXA para cá. Veja que o ângulo θ aparece aqui, que é o nosso 30 graus, né? Então a gente coloca lá, ó, lá para A gente percebe que qual é a força que o leva para cima? É a tração. E para trás? PXA. Então quer dizer que T menos PXA tem que ser igual a massa de A vezes a aceleração. Bacana. Temos aqui um sistema de equações, basta que a gente some elas duas. Bora lá. No lado esquerdo, a gente tem tração positiva com tração negativa. Eu posso eliminar. Então, sobramos com o quê? Sobramos com a força, com PXA e com PXB, né? Isso aqui vai ser igual à aceleração, que a gente pode colocar em evidência, e a gente soma aqui as massas, que nem a gente vinha fazendo nos problemas anteriores. Quanto vale essa força F? De acordo com a questão, essa força F vale 30 newtons. Então aqui a gente coloca 30 menos... Quem é PXA, galera? Pessoal, PXA, a gente observa que não toca no ângulo, né? Então vai ser peso vezes o seno, pela mesma lógica que a gente vinha fazendo. Mas quem é o peso de A?
é a massa de A vezes a gravidade. A massa é 2, a gravidade é 10. Então, o peso é 20. 20 vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, PXA vai ser 20 vezes meio, que é 10. E PXB, quem é que vai ser? PXB vai ser o peso vezes o seno também. Só que aqui o peso é referente a essa massa. Então, aqui a gente teria 30 vezes 0,5, que é 15. Isso aqui vai ser igual à aceleração. A massa de A é 2 e a massa de B é 3. 30 menos 10 é 20, menos 15 é 5. 5 vai ser igual à aceleração vezes 2 mais 3, 5. Então, a aceleração vai ser 5 por 5, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Mas veja que nosso objetivo não é saber quem é essa aceleração, é saber quem é a força de tração. Então, eu vou olhar aqui para a equação de A, simplesmente porque a gente tem um termo a menos em relação a B. Então, vai ficar mais tranquilo aqui para a gente fazer as nossas continhas. Lá em A, a gente tem T menos PXA, então T menos PXA vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Quero saber quem é T, eu repito. PXA vai ser o peso de A vezes o seno, né? Pelo que a gente tinha visto. Só que o peso de A é 20, né? Porque é 2 vezes 10. 20 vezes o seno de θ, que é 0,5, ficaria 10. Isso aqui vai ser igual a massa, que é 2, e a aceleração é 1. Então, a tração vai ser 10 positivo, né? Então, 10 mais 2. Então, aqui a gente tem 12 newtons. Bacana. Resposta, letra B de Beriberi. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Deixa também um gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima.